Bom dia. Bom dia. Então vamos lá falar sobre o verdadeiro espírita. Essa passagem tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela me toca sempre quando eu estou em alguma dificuldade. E para nós espíritas, há curto tempo, talvez alguns aqui conhecem o Espiritismo há pouco tempo, mas pelo que eu estou vendo aqui, a maioria de nós já somos espíritas há longo tempo. E esse é um grande desafio, lançar mão do conhecimento espírita diante das dificuldades. Então, quando eu penso no verdadeiro espírita, é aquele que a todo momento da vida vai recorrer ao seu processo de transformação. E para fazer essa palestra de hoje, eu utilizei várias referências. Hoje os slides vão ser mais para referências do que eu construí. Vai ser um estudo real, tá? De contextos mais complexos, mais amplos, até nós chegarmos nesse pensamento mais das nossas dificuldades individuais. Então, eu utilizei as obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, as obras de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Renúncia. Utilizei também uma parte da obra de Joana de Ângeles, que é a terapia do autoconhecimento, que tem tudo a ver com o processo de transformação moral. E utilizei Jesus como nosso guia de transformação deste momento. E como sempre, vocês sabem que eu utilizo as palestras de Haroldo Dutra como referência para a construção da minha. Então, eu gosto sempre de citar para que vocês possam ir buscar depois as referências de todos os estudos que eu fiz para esse 1 hora de palestra. É um convite ao estudo mesmo, tá? Mas lá no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter uma passagem, ele é um capítulo inteiro, que vai falar sobre o homem de bem, e nesse mesmo capítulo, que é um capítulo muito interessante, vai falar dos seres perfeitos, que eu gosto muito de trabalhar no desenvolvimento. Quem é pai aí, quem é mãe, é importante trabalhar esse capítulo com os filhos e com si mesmo. Mas, o que vai me diferenciar? Aí é uma pergunta que nós vamos nos fazer. As dificuldades, elas chegam a todos nós. Tem alguém aqui que não passa por dificuldade? Vocês, né? Não, é porque eu fico pensando assim, não sei a vida de vocês, mas às vezes eu acordo um domingo tranquila, e aí uma ligação que eu faço, eu sou demandada a resolver alguma questão. Acontece isso com vocês também? Assim, o dia ia seguir tranquilamente e nós somos impactados por algum problema que vem no caminho. Mas às vezes eu olho para vocês aqui e eu falo, eu acho que eles não têm problemas como eu tenho. E eu penso a mesma coisa de você. Pensa também? Eu falo assim, eu acho que eles não são impactados pela quantidade de problemas que eu tenho. Por quê? O A tempo grama inteiro do vizinho é mais bonita e mais verde, né, Glorinha? Porque quando vem a dificuldade, às vezes eu venho na palestra domingo e eu tô passando por dificuldades e eu tô naquela palestra tentando extrair como é que eu vou sair dessa situação. Vocês já pensaram assim? Ou eu não tenho palestra, veio ali numa quarta-feira, no meio da tarde o problema, e eu fico pensando como é que eu vou lançar a mão do meu conhecimento espírita para enfrentar essa situação. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então nós não estamos na Terra com essa facilidade, as dificuldades vão vir. No geral, eu costumo dizer, né, até quem conhece, por exemplo, quem já fez acompanhamento psicológico, quem já foi a alguma terapia, tem muitas pessoas que falam assim, eu vou para terapia não pelos meus problemas, mas para lidar com os problemas dos outros. Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? Que geralmente a gente está indo pelas dificuldades que as outras pessoas trazem na nossa vida. Ou é um cônjuge, é um filho, é um amigo, é um patrão, é um funcionário. Geralmente está associado ao outro. Mas aí o verdadeiro espírita, ele se esforça para domar as suas más inclinações.
E aí nós vamos voltando para a nossa humanidade na Terra. E entendendo qual o lugar que nós ocupamos na esfera evolutiva. E para que eu pudesse trazer todo esse conhecimento, eu tive que lançar a mão de estudos que vai muito além do espiritismo. E eu gosto muito de sair da minha cadeirinha, onde está confortável, para que eu comece a olhar a visão macro. Mas Kardec, ele é direto. Porque muitas pessoas chegam ao espiritismo no contexto mediúnico. E aí ele vai falar, não há exigência de dons mediúnicos para ser um verdadeiro espírita. Então você não precisa ser médium para ser um verdadeiro espírita. E muitas pessoas confundem isso. Nem um vasto conhecimento ou oratória. Não precisa ser palestrante para ser um verdadeiro espírita. Ou conduzir um estudo, ou saber dos estudos, ou ler todos os livros para ser um verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma, que luta diariamente contra si mesmo e que se examina e tenta melhorar. Ser um verdadeiro espírita é a microvisão de si mesmo. E é esse o caminho que nós vamos fazer. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Iluminação, ela vai falar que o autoconhecimento é a base da educação emocional. E é aí que vai vir a grande questão. Por mais que nós vivemos em coletividade, em unidades familiares e em unidades conjugais, a nossa evolução é individual. E muitas vezes nós esquecemos isso. Por quê? Porque nós começamos a focar muito mais na evolução do nosso cônjuge, na evolução dos nossos filhos, na evolução das pessoas que estão ao nosso redor e esquecemos da unicidade da nossa evolução. Então não é o tanto que você conhece o seu cônjuge, não é o tanto que você conhece o seu filho, é o tanto que você conhece a si mesmo. Então o processo de autoconhecimento, ele sai da visão do outro, ele vai para mim, mas ele volta para o outro também. Porque é com o outro que eu vou testar esse processo de autoconhecimento. É quando o outro testa a minha paciência, a minha percepção, a minha compreensão. Dá um trabalho. E eu costumo ver que toda vez que nós somos convidados a olhar para nós mesmos, parece que nós ficamos mais exigentes. A sociedade não tem muita paciência com quem está em busca de evolução. Porque nós somos carregados aí no rodo. Para que pensar nisso? Para que reformular essa visão social? Para quê? E aí vem as histórias de que a sociedade está mais sensível, que a sociedade está mais problematizada. Mas se eu for perceber ao longo da história, nós não poderíamos questionar nenhuma teoria ou nenhum comportamento. Contudo, a profunda autoanálise e tem a coragem de desnudar perante a própria consciência. Existe um processo que a gente chama, tanto no processo conjugal quanto no processo individual. No geral, a gente só casa quando nós mostramos o nosso pior e nosso melhor lado para alguém. Mas muitas vezes nós não conseguimos ficar nus diante de nós mesmos. Nós vestimos várias roupas e não nos enxergamos. Por isso que vem as máscaras dos vícios, das compulsões, de todas as outras questões que vêm, eu costumo maquiando a visão que nós temos de nós mesmos. Eu acho que saiu aqui, Dani. Mas vamos lá. Vamos lá caminhar junto comigo, porque eu comecei a fazer um monte de pergunta para mim mesma e eu falei assim, ok, eu sou espírita, eu entendo que tem que ter transformação moral. Mas se eu tenho que viver em sociedade, será que tem alguém que não vai pensar como eu? Será que eu vou ter que conviver com pessoas que não acreditam na evolução? Será que ainda existe isso na Terra? Aí eu fui lá estudar para ver se existe. E sim, existe. E aí eu vou entender onde eu estou no processo de evolução. Então, quem é espírita entende que nós temos, e eu vou explicar logo ali à frente, que nós temos vários tipos de evolução em termos de planeta. Né? Então, nós viemos de um mundo de um mundo primitivo, estamos no mundo de prova e expiação, estamos a caminho da regeneração. E aí eu me perguntei, então eu estou na Terra, eu convivo ainda com pessoas imperfeitas, mas será que eu convivo com pessoas que não querem evoluir? Essa é a minha pergunta. E aí sim, né? Em algumas regiões da África, da Ásia e do Oriente Médio, ainda há costumes tribais, onde matar por um é permitido. Então, ainda na Terra, nós encontramos essa lei de poder matar, tudo ok. Mas, nós ainda vivemos regimes autoritários e militaristas.
né, a dizer de alguns países que a gente conhece. Então, certos governos, e até a leitura, né, fala desses governos ali. Certos governos reprimem a compaixão, cultivam o orgulho, poder, ódio e punição com virtudes nacionais. Então, a detrimento do nosso orgulho nacional, nós podemos ter esses sentimentos. Hoje a gente está vendo esse movimento. E eu me questionei sobre isso. Será que eu estou vivendo isso ainda? Tá? Religiões fundamentalistas. E aí nós estamos vendo, né, semana passada, eu acho que todo mundo ficou muito aflito, né, com toda a situação que aconteceu ali, entre Irã e Israel. E eu falo assim, eu, Rayane, lá do interior de Minas Gerais, onde que eu ia me preocupar com isso? Né? Onde que eu ia me preocupar? Onde que eu ia ter medo? Porque eu estava vivendo uma visão micro e reduzida da minha própria existência. Aí, de uma certa forma, eu fui impelida, não sei porquê, mas a gente sabe e entende, né? Porque nós fizemos um movimento migratório e falamos assim, não, tu vai lá para uma região onde, diante de qualquer cenário mundial, você vai ter que entender e ser impactada por isso. E aí sim, eu tenho medo de qualquer conflito. E o medo me protege. Então, ainda existem grupos religiosos extremistas que não pregam o amor ou o perdão, mas a supremacia do medo e da dominação. Crenças de fatalidade. E nós espíritas temos que tomar um cuidado imenso com a fatalidade. Porque é como se foi uma fatalidade chegar nos Estados Unidos. Foi uma fatalidade migrar. Há culturas onde se crê que o destino é imutável. É como se fosse um karma. E nós espíritas temos que tomar um cuidado imenso com essa visão de karma. Não há estímulo para transformação moral. Então, você veio para passar por essa dificuldade, nós vamos passar por ela. E não tem como mudar isso. E nós espíritas entendemos que isso pode ser completamente mutável. E a sociedade de consumo extremo. Então, ele começa do macro, vocês conseguem enxergar assim, tem pessoas que realmente não estão abertas à evolução. Mas aí ele vai me trazendo, mas tem nuances aqui, onde o culto, a aparência, o status e ego, e trazem algumas culturas uma visão de que, será que a evolução é conquista material? É o tanto que eu vou ficando mais rico ou mais provido de dinheiro? Será que a evolução está associada ao tanto que a minha qualidade de vida muda? Será que a qualidade de vida está associada de fato à evolução moral? Então são estes questionamentos que eu tenho que me trazer. E aí, eu fui entender um primeiro passo. Vocês não precisam ficar atentos a esse quadro, porque eu vou explicar. Mas, basicamente, nesse quadro, eu quis entender da nossa tolerância religiosa, que é o primeiro passo. E aí, vem uma grande questão. Todos nós, eu acredito, tem alguém aqui que é de berço evangélico? Para mim, berço evangélico? Uhum. No geral, nós somos de berços católicos. Não, eu não sou, quer dizer, eu tenho a família. Desculpa. No geral, nós somos de berços católicos, né? Grande parte de nós, a nossa família, nascemos numa família católica, praticante ou não, mas tivemos a ideia inicial de infância de fazer primeira comunhão, frequentar a missa no domingo de manhã. Eu acho bem interessante porque a gente segue ainda esse padrão aqui na Casa Espírita, né? Que é no domingo de manhã, na hora da missa, dá uma sensação ainda de missa. Mas aí eu quis entender assim, deixa eu entender eu espírita convivendo com outros grupos religiosos. Que tanto que eu entendo dessa tolerância. E aí eu comecei a me questionar. Por quê? Porque nós somos uma minoria. Nós espíritas somos uma minoria no cristianismo. Aí já começa a ficar difícil. Por quê? Porque quando nós vamos conviver com pessoas de outras religiões, no geral, eles não nos toleram. Eles não entendem a religião a qual nós pertencemos. E, no geral, eu desde muito cedo ouvi falar assim, mas espiritismo não é religião. Então, imagina assim, escutar isso como adulto é uma coisa, mas eu comecei a frequentar a casa espírita com 10, 11 anos. E aí eu já me falava, mas espiritismo não é religião. Mas eu estava estudando sobre Jesus, eu estava estudando sobre Maria, eu orava o Pai Nosso, e eu me questionava sobre isso. Mas eu vivia, e eu acredito que alguns de vocês vivenciam essa questão da intolerância das religiões. Mas aí eu queria saber assim, qual que é o nosso ponto em comum? Ok, muitas vezes uma religião não tolera a outra. Mas o que nós temos de ponto em comum?
o que nós cristãos temos de ponto em comum. E aí eu fui entender. Todos nós acreditamos em um único Deus. Espíritas, católicos e protestantes. A comunicação com os espíritos, que faz parte muito do espiritismo, né? Então, quando nós lemos um livro espírita, é a psicografia de Emmanuel, é a psicografia de um outro espírito nos trazendo uma mensagem. No espiritismo é a base da doutrina, né? Então é quando Kardec vai lá pesquisar e feita com critério moral e estudo. Mas no catolicismo tem uma questão parcial, né? Quem é de berço católico vai entender ali que tem um dia, acho que na segunda-feira à noite ainda, que eles falam que é conversar com os anjos, que tem toda aquela questão ali, que é uma leve comunicação espiritual. Os evangélicos não. E é condenado por prática dentro desse movimento. Aí já tem uma diferenciação enorme na nossa forma de pensar. A vinda de Jesus. Todos nós consideramos Jesus como Messias. Espíritas, católicos e evangélicos. Vários missionários. Nós espíritas entendemos que Jesus foi um espírito evoluído que veio à Terra, mas teve vários outros espíritas também. O catolicismo e os protestantes geralmente entendem Jesus como o único Messias e que não teve outros Messias nessa concepção. A superioridade de Maria. Então, nós espíritas entendemos a superioridade de Maria, temos vários livros que falam sobre a importância de Maria na chegada de Jesus. Já falei até de um filme que eu assisti, ele tem várias questões, mas ele é muito importante. Mas os evangélicos não consideram tanto a figura forte de Maria no processo, né? Então, eles não rezam a Ave Maria e tem toda essa questão. Agora, os três formatos de expressão religiosa acreditam no processo de evolução. E aí é o ponto importante. Então, nós já estamos caminhando para um processo de convergência. Os espíritas, os católicos, os evangélicos acreditam. Os espíritas vão entender a evolução moral e intelectual em várias existências. Então, nós estamos em um processo de evolução. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho. Os católicos, eles acreditam na evolução, mas é nessa vida. Você tem essa oportunidade de evoluir. E os evangélicos também. E a reencarnação é uma crença dos espíritas. Essa aqui é a concepção que nós temos de comparação de religião. Mas aí nós vamos ampliar, afinal nós estamos nos Estados Unidos. E no Brasil tem os católicos, os protestantes e os espíritas. Mas quando a gente está nos Estados Unidos, nós vamos ter os judeus, os muçulmanos, nós vamos ter outras expressões religiosas. E aí que a história começa a complicar. Porque eu vou saindo da minha visão micro de entender e conviver com o diferente. E aí eu vou entender que tanto para os espíritas, quanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os muçulmanos, nós temos a visão de um Deus único, com expressão diferente da forma. Então, para eles é Alá. Os judeus também consideram Deus. E aí eu vou tendo expressão, mas eu tenho a visão única de um Deus único. A comunicação dos espíritos, então, é muito pertinente a nós espíritas, aí nós vamos nos distanciando, entendendo que nós somos diferentes nessa visão. Entre os cristãos, entre os judeus e entre o islamismo. Mas a vinda de Jesus, ela é concebida pelas três. Então, nós concebemos Jesus, os espíritas concebem, o cristianismo concebe Jesus, os judeus não consideram Jesus, mas os muçulmanos consideram Jesus, o islamismo considera Jesus. E aí, para minha grande surpresa, os judeus não consideram Maria, os evangélicos não consideram Maria, mas o islamismo considera Maria. E eu não sabia disso. Eles consideram ela como espírito de muita evolução na Terra. E seguindo todo o processo, aí eu perguntei assim, vamos ver se nós temos algo que converge aqui. E se todas essas crenças religiosas acreditam no processo de evolução. Todas essas crenças religiosas, elas são impulsionadas a pensar no processo de evolução. Mas, ainda assim, o espiritismo concebe só a reencarnação. Mas aí eu quis entender mais ainda. Eu falei assim, não estou satisfeita porque só nós acreditamos na reencarnação. Eu sou muito diferentona da turma. Comigo, pensei assim, será que eu estou no caminho certo? Em acreditar na encarnação? Eu comecei a me questionar. O budismo
E aí eu fui ampliando essa visão de concepção religiosa, mas eu quis saber em números. Quantos cristãos tem no mundo? Quantas pessoas que estudam islamismo tem no mundo? Quantos hinduístas? E aí são 2,38 bilhões de cristãos no mundo. 1,91 bilhões de islamistas. Mas nós somos 20 a 60 milhões, com maior representação no Brasil, em Portugal e na França, e alguns países da América Latina. Então nós somos uma visão reduzida. Mas aí quando eu fui entender os conceitos, né, eu fui ampliar, e esse quadro aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou explicar para vocês o que é. E aí eu vou trazer outros líderes religiosos. Aí eu fui pensar assim, ok, que eu entendo grandes manifestações religiosas. O cristianismo, o islamismo, são grandes expressões religiosas no mundo. Mas deixa eu entender quem são os messias do mundo. Aí eu falei, deixa eu complicar um pouquinho mais a minha cabeça e a cabeça de vocês. Se só o Espiritismo está concebendo a visão de reencarnação, eu queria saber se tem outros messias que trouxeram essa visão. E sim, nós temos vários messias na Terra. E o Espiritismo concebe a ideia de outros líderes religiosos. E alguns deles me chamaram a atenção. Mas sabe o que me chama a atenção nessa visão dos messias na Terra? E aí nós vamos ter os messias religiosos. E eu gosto muito, quem já foi ali, tem um templo indiano. Alguém vai lembrar dele, é aqui pertinho. Lembra que eu pedi para você ir lá? Eu já fui. Quem já foi nesse templo indiano? Vocês já foram lá e já viram, né? Os líderes religiosos que estão ali, né? Que você coloca a oferenda para eles. Vocês já viram aquela expressão? Qual que é a sensação que vocês tiveram quando vocês adentraram aquele templo religioso? É uma energia muito grande. Que é um lugar bem sagrado, principalmente para eles que entendem quem são aquelas figuras. Mas nós que não entendemos nada, qual Eu que é a achei sensação? uma passa lá. Achei muito. Achei que é só um lugar bonito. Não entendi nada. Não entendeu nada? Não, eu senti uma energia muito forte. Muito forte. E eu convido vocês a irem lá. E eu gosto muito desses lugares, depois eu vou tentar, eu sei pesquisar, não sei falar o nome, tá? Mas eu gosto muito daquele ambiente, porque quando eu adentro, ali eu vou vendo várias manifestações de cada, eu não sei o nome correto que se dá, sabe o nome correto? Onde fica aquele lugar onde tem um vidro e tem o líder deles lá. Altar. Você chegou a fazer aquela parte da meditação? Sim, fiz. Né? Muito Então, bacana. a ideia ali para mim foi, existe muitos espíritos iluminados na Terra. Mas qual que é o conceito de vida que esses espíritos nos trazem? Porque quando eu vejo os líderes políticos, parece que o caminho está todo errado. Parece que a gente está indo na contramão. Eu queria pegar exemplos de líderes religiosos e missionários que veio à Terra no sinal amor. E eu encontrei uma figura que eu não sei falar o nome, meu marido vai me ajudar. É o último nome da lista. Baha'u'llah. Nascido ali na região do Irã. Tá? Ele é uma figura que traz uma lógica de evolução, de unicidade religiosa. E ele não nasceu num lugar que favorece isso na existência dele. E aí eu fui pesquisando sobre Buda, sobre Jesus, sobre Krishna, e eu fui entendendo que todos eles concebem muito fortemente que nós estamos aqui para evoluir. Mas a passagem mais curta na Terra foi de quem? Jesus. E aí eu fui entendendo o que para nós espíritas é aquele conceito que todo mundo que foi impactado com a presença de Jesus e até hoje de forma tão grandiosa, tudo tão grandioso, tudo aquilo que deixou, eu vejo a superioridade espiritual dele na Terra. Pelo nível de impacto que ele teve em pouco tempo de vida. É uma pergunta. E de Jesus vai chegar em vocês, tá? Em nós. De que é? De Jesus vai chegar em nós. Então vamos lá, quem está com 40, 30 anos, qual que é o impacto que vocês trouxeram efetivamente nessa existência? Por isso que são líderes, por isso que são missionários.
E aí eu saio da microvisão de missão para entender a minha microvisão de missão na Terra. E aqui, ainda essa visão, eu fiz um quadro, depois eu posso mandar para vocês, que é, perguntei de novo, né? Diante de todas essas pessoas, do espiritismo cristão, do budismo, do hinduísmo, desse fé barra, desse homem, desse líder religioso, eu queria saber o que tem de incomum na natureza de Deus, se eles todos acreditam em Deus, na reencarnação, na evolução moral, na vida após a morte, na mediunidade, na prática moral, no objetivo da vida, e quem é a figura exemplar dessas expressões religiosas. Eu tenho, meu marido sabe, que eu tenho hiperfoco, né? Quando eu começo a estudar, alguém aqui tem hiperfoco? E quando começa a estudar algo, estuda muito, eu tenho hiperfoco. Então, eu comecei a estudar o Monte Everest. Alguém já estudou o Monte Everest? Estudo tudo do Monte Everest. E aqui eu comecei a estudar e eu gosto muito de fazer esse processo de hiperfoco. Então, quando vocês são convidados a estar numa palestra minha, é muito para provocar vocês ao estudo cada vez mais. É tirar dessa visão, muitas vezes, que não conhece as coisas. E aí vem, por que o verdadeiro espírita deve conhecer as religiões do mundo? Por que eu tenho que sair daquela visão, eu não quero pensar nisso, eu não vou refletir sobre isso? Porque nós vivemos um momento de intolerância das relações, a detrimento do que está acontecendo na Terra, né? Então, todos nós vivemos assim, vai ter uma terceira guerra mundial, vai ter uma situação assim, vai ter microataques nas nossas regiões. Então, por exemplo, diante do que aconteceu semana passada, ninguém se sente mais 100% segura em Nova York, certo? Não é tão tranquilo ir lá, porque pode ter microações de intolerância diante de uma outra religião, diante de um outro grupo. E nós estamos vivendo cada vez mais isso. O verdadeiro espírita, ele entende que toda religião ou crença busca explicar o sentido da vida, a origem do ser humano e o destino da alma. Conhecer essas visões amplia a minha humildade e o meu respeito. Eu me torno mais humano e menor do que eu penso que eu sou. A convergência em torno da evolução. Apesar de formas diferentes, quase todas as tradições apontam para uma meta evolutiva. Tornar-se melhor, mais sábio, mais compassivo, mais puro. Evolução exige transformação. E aí todas as religiões vão me dizer que o espírito progride ao domar as suas más inclinações. Isso coincide com o budismo, com o hinduísmo, com o cristianismo. Nós temos uma convergência nesse sentido. Então, nós somos muito mais iguais do que diferentes nesse processo. A dificuldade é oportunidade de transformação. E aqui nós vamos entender que a crise, e hoje a gente escuta várias crises, né? Nós estamos numa crise econômica, numa crise migratória, nós estamos em vários tipos de crise. Então, o que essa crise vem mostrar a todos nós? O verdadeiro espírita entende que dor ou crise é uma convocação à mudança. Quem não se move moralmente permanece espiritualmente estagnado. E esse é um conceito que nós espíritas entendemos, que existem pessoas que vão estacionar na Terra. De que forma que eu estaciono? Parei. Existe aquele parar que é visível. Vou pensar um dependente químico. Internado no centro de recuperação, que foi uma experiência que eu tive. Eu tenho a sensação de estagnação ali diante de uma dependência química. Isso aqui é o que está visível aos meus olhos. Mas como é que um espírita frequentador de palestra todos os domingos pode estagnar? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Tem como eu entrar e sair da casa espírita estacionado? Como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou conseguir chegar nessa análise que eu estou sentando, estudando, não estou absorvendo na minha prática de vida mesmo? Conhecer o outro para se iluminar. Ao estudar outras religiões e outras percepções, o espírita percebe que não é o único portador da verdade.
Isso gera empatia e fortalece a fé pela razão. E aí? Nós vamos explicar aqui, já trouxe esse quadro em outro momento, a nossa ideia de mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, mundos felizes e mundos excelentes. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para seguir para o processo de regeneração. Então, nós ainda somos muito movidos à materialidade das coisas, a instintos leves. Então, nós somos ainda muito instintivos na raiva. Alguém aqui é muito impulsivo quando a situação vem, a raiva vem automaticamente? Não consegue controlar e percebe assim, não consigo controlar meu sentimento. Gostaria de conseguir refletir. É muito porque, assim, se a gente for pensar de onde nós viemos, eu vou entender, assim, se ninguém trabalhou muito em mim, se eu nunca olhei muito para isso, o instinto de raiva, ele é muito natural na nossa vida. Então, eu preciso entender. Quando eu vou para o mundo de regeneração, eu vou entendendo o equilíbrio entre a vida material e espiritual. E é para esse lugar que eu vou levar vocês. Então, nós saímos da visão macro das religiões, da visão lá nossa no Brasil, das intolerâncias, mas vamos lá para a tolerância e intolerância de nós espíritas. Quem são os espíritas dentro da casa espírita? E o livro dos médiuns, ele vai dizer, porque no livro dos médiuns é como se fosse uma preparação. Para eu participar de uma reunião mediúnica na casa espírita, eu tenho que ler o livro e estudar o livro dos médiuns. Porque é ali que vai me dizer como que eu, espírito encarnado, vou conseguir entender a intenção de um espírito desencarnado no processo de reunião mediúnica, no processo de auxílio. Todo processo de reunião mediúnica é um processo de auxílio, tá? De uma forma macro ou micro no espírito que está necessitando de ajuda. Mas aí ele vai falar que existe muitas pessoas que chegam ao espiritismo por conta desse movimento experimentado. Aconteceu alguma coisa difícil na vida, ou percebeu alguma manifestação mediúnica, e eles se aproximam do espiritismo. Eles são interessados pelos fenômenos e manifestações mediúnicas. Batidas, psicografias, veem o espiritismo como uma curiosidade científica. Observadores dos fatos, mas superficial na compreensão moral. Quais são os riscos? Quando eu chego no espiritismo, e geralmente as casas espíritas elas vão se dividir. É nesse momento que as casas espíritas se dividem no Brasil e nos Estados Unidos também. É quando os espíritas eles vão se configurando mais para movimentos mediúnicos e mais para movimento teórico e moral. Já perceberam isso? Quem frequentou outras casas? Então, geralmente, os grupos espíritas eles vão se configurando. A gente vai focar muito mais na mediunidade. Então, são espíritos que estudam muito mais o movimento espiritual, não conseguem fazer uma ligação. E Kardec vai falar que nós espíritas, nós permeamos essas 4 categorias que eles falam. E aí tem uns espíritas imperfeitos. Eles reconhecem que eles são imperfeitos, mas eles são pseudo-sábios. Rayane, tem risco? Sim, posso ser uma pseudo-sábia. Eu estou aqui dando palestra, acreditando que aquilo que eu estudo pode estar me transformando, mas não pode estar me transformando. E aí eu posso cair na configuração de uma pseudo-sábia, que é um espírito imperfeito. E esse é o maior risco do espírita. Por quê? Porque ele recebe uma gama de livros, uma gama de estudos, e conforme ele vai estudando, ele vai se apropriando dos livros espíritas, ele pode se tornar uma referência. Então eu tenho muito cuidado quando existem líderes de referência dentro de qualquer cenário religioso. Porque é um risco, tanto para quem segue, quanto quem vivencia. Porque uma das características desse espírito imperfeito, ele compreende a moral do espiritismo e até admiram. Então, são estudiosos, mas não a praticam. Então, lê todos os livros, participa de todos os estudos, mas na hora que a vida fala assim, chegou a dificuldade, como é que você vai lançar a mão do conhecimento? Aí tem um bloqueio. Aí o comportamento sai completamente diferente do que ele estudou e do que ele leu. Permanecem com os mesmos vícios, a mesma vaidade, o mesmo orgulho e o rancor. Ele conhece a teoria, mas não vivencia o ensinamento. Eles vivem o espiritismo como ideia, mas sem coerência existencial.
Sem E aí, coerência? sem coerência existencial. Existência. Então, quando eu penso no espírito imperfeito, tem até aquela passagem de Sócrates, né, que ele foi colocado como um dos mais sábios daquele momento, né, ele foi convidado e falou: Sócrates, você é o mais sábio desse momento. E Sócrates não satisfeito, ele foi lá atrás: deixa eu ver se tem pessoas mais sábias que eu. E aí ele volta e fala, né, não encontrei. Mas o fato de eu ir procurar, eu entendo a minha humildade em saber que existem pessoas melhores em outras áreas. E os verdadeiros espíritas? Que vão ser os espíritas verdadeiros cristãos. Então, nós somos todos cristãos nesse processo. Ele pratica a moral espírita. Estão conscientes de suas imperfeições. E é diferente, tá? Eu saber que eu sou imperfeita. Agora, eu tenho que anotar a minha imperfeição e ver como é que eu vou trabalhar ela. E nós vamos chegar nesse ponto aqui. Se esforçam sinceramente para domá-las. Não tem imperfeição pior do que aquela que nos é apontada. Se eu virar para a Bruna e falar assim: Bruna, você é isso. Essa aí é a pior dificuldade que a Bruna vai ter. Porque ela vai ficar com raiva de mim, ela vai tentar se defender no processo e aí não vai ter mudança. Então, toda vez que alguém nos aponta a nossa imperfeição, é como se a gente criasse uma resistência para modificá-la. Agora, o que eu faço quando eu sou apontado efetivamente na minha dificuldade? Quando eu vejo que eu estou sensível diante de uma situação específica. Aí é a hora de entender que nós não somos perfeitos, mas somos coerentes. E aí tem uma palavrinha que o espírita tem que entender. Eu sou consistente na minha melhora. Eu não sou intenso na minha melhora. Eu sou consistente na minha melhora. É todos os dias. Ah, mas todos os dias eu tenho que pensar na evolução? Todos os dias eu tenho que pensar na evolução. Mas isso dá um trabalho, vai viver a vida assim como se fosse espírito o tempo inteiro? Eu tenho que viver espírito, a vida como se fosse espírito o tempo inteiro. Mas isso é muito chato. Quando é de verdade, não. É prazeroso no sentido de paz. Mas aí, nós temos alguns espíritas exaltados. Quem são os espíritas exaltados? É aqueles que não concebem as outras religiões. Extremamente estudioso, extremamente detector do conhecimento espírita, extremamente defensor do espiritismo. Mas ele vai brigar com os católicos, com os evangélicos, ele vai estar ali. Vocês vão entender que é aquela pessoa que defende a ponto de mostrar para os outros que o espiritismo é a religião correta. Só que aí ele briga com todo mundo. Do entusiasmo cego a crítico. Acreditam em qualquer manifestação sem discernimento. São facilmente enganados por mistificações espirituais ou humanas. Agora eu quero que vocês desdobrem, tá? Nós, espíritas, somos assim. Amparados por espíritos encarnados que também são assim. Então, se chega uma mensagem de um espírito exaltado, que eu não sei diferenciar se ele é exaltado, porque ele está profundamente conectado comigo, como é que eu vou diferenciar essa manifestação mediúnica? Como é que eu vou... Alguém consegue, né? E aí vem um grande processo, assim. Alguém consegue perceber a influência espiritual do dia a dia? Eu estava falando com meu marido essa semana, né? A manifestação espiritual, diante de um momento de crise, você tá ali num dia, terça-feira, tá ali num sol maravilhoso, acordou, trabalhou, segunda-feira de manhã veio uma situação. Se o meu sentimento ficou extremamente exacerbado, aí eu vou ter que começar a colocar a bandeira aqui de influência espiritual. E é esse o olhar que o espírita tem. O que é meu, o que é do espírito. O que eu dei passagem para que esse sentimento aumente. Por isso que eu falo, ele é muito zeloso consigo mesmo. Ele é muito criterioso no olhar. E aqui eu vou caminhar. Peraí, Rayane, você
trouxe vários missionários tão distantes, Buda, Jesus, mas tem alguns exemplos mais simples aqui dentro do Espiritismo para olhar? Sim, temos. Temos Lívia, né? Que fez uma escolha de um marido difícil e seguiu ali, né? E teve contato com Jesus e ela só pediu assim, Jesus só pediu, continue amando. Aí teve Paulo, e aí Paulo para mim assim, para referência de homem, já falei, volto a falar, vou falar 1000 vezes se for necessário. Paulo para mim é a maior transformação de um homem em vida. Por isso que muitas vezes vai caber a ideia de não encarnação. Quando os católicos não acreditam na encarnação, quando os evangélicos não acreditam na encarnação, a detrimento da encarnação de Paulo. Faz sentido. Uma grande jornada na Terra evolutiva. E aí tem o Públio Lentulus, que teve contato com Jesus, não se transformou, mas quem é ele depois? Emmanuel. Que escreveu quantidade de livros para a gente. Mas aí tem um livro que vale a pena ler, que é Entre o Céu e a Terra. E ele começa, eu chego a arrepiar, ele começa com uma prece de uma criança para sua mãe. E olha o trama desse livro. Uma família de 2 crianças, a mãe morre, logo depois o filho morre afogado, o pai se casa, e o livro começa dessa criança, que é Evelina, fazendo uma prece para sua mãe, que era a obsessora de sua madrasta. Aí começa uma trama da vida. E esse livro ele me arrepia, porque aí o guia espiritual, que a prece da criança, ela foi interceptada, né? E o Haroldo fala sobre isso. Ele foi interceptada por Clarence. Que ele fala, não dá para chegar na mãe. Porque a mãe está obsediando a madrasta o tempo inteiro. Então eles foram no socorro daquela criança, que na época tinha por volta dos seus 14 anos. Então esse livro é O Céu e a Terra. Vale a pena ler, para que nós possamos entender onde está o nosso socorro. Esse livro vale a pena ler para entender que aquele sentimento que eu estou sentindo, então ele começa o livro, a madrasta, ela tem um sentimento enorme de culpa, porque ela, quando estava no processo de adaptação a essa nova família, ela falou, quero essas crianças. E aí, o menininho morre afogado. E aí a madrasta, a mãe desencarnada, utiliza desse sentimento que essa madrasta teve por um momento e começa o processo de obsessão, trazendo a culpa para ele. Ele morreu porque você desejou isso. Ele morreu porque você desejou isso. E aí vem o processo do que a gente chama de contato do mundo físico, do contato do mundo espiritual, é muito maior do que nós possamos imaginar. E isso é espiritismo. A gente não tem um pensamento isolado. Nós somos influenciados. Nós temos histórias pregressas de reencarnações que nos conectam de alguma forma. E aí, no decorrer do livro, vocês vão entender quem é Evelina, quem é a mãe, como é que vai ser o auxílio, qual era a missão daquela criança e assim sucessivamente. Mas vamos lá entender a nossa visão micro. Lembra que eu falei que eu ia levar vocês do macro para o micro? Então, qual que é a visão que eu preciso ter pela culpa de ter migrado? Eu falo, nossa, não deveria ter feito isso com a minha vida. E deixado a minha família, filhos, pais. Né? Eu já escutei vários relatos de pessoas que ficam assim, eu tenho que voltar para ficar com a minha mãe. Mas aí o filho está aqui, a esposa está aqui, eu tenho que voltar para isso. Esse sentimento de que ficou algo lá e não poderia ter tomado essa decisão. Resposta do espírito imperfeito. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Todas as vezes que chegar uma dificuldade, um sentimento como esse, eu vou para os 2 universos. O meu sentimento, remorso, eu começo a paralisar na vida,
eu me sinto mais egoísta, como se eu fui muito egoísta com essa família, com as minhas decisões. Mas eu preciso entender qual que é o meu objetivo espiritual. Eu me ligo espiritualmente. Então, se eu sou uma pessoa com pouco exercício da oração, e aí eu vou lembrar da oração de Evelina. Ela fez uma oração para a mãe dela, o plano espiritual interceptou a oração, que não ia conseguir chegar à mãe dela, essa criança ia ficar sem amparo, e vem todos os mentores em socorro daquela criança. E aí a gente pensa assim, será que a minha prece vai chegar ao meu familiar no Brasil? Porque a gente não tem o exercício da fé, de levar as boas energias. Tem uns 4 domingos, não, tem umas 6 semanas, assim, quando essa situação migratória começou a ficar cada vez mais complexa, e nós somos profundamente impactados por ela. Quem não está sendo impactado, né, não está vivendo nessa terra. E meu marido vai lembrar, assim, que eu comecei a chorar copiosamente. Teve um dia que ele olhava para mim e eu chorava. Chorava. O que você tem? Eu não sei, não é comigo. Estou chorando. Me deixa chorar. Eu ia pro banheiro e chorava. Eu estudo muito sobre movimentos migratórios. Todo mundo sabe que eu estudo sobre isso. É tema de pesquisa meu. E eu me conectei. Né? Foi um dia, eu via muitos vídeos dos hispanos. Eu comecei a ver muito vídeo desse sofrimento. E aí eu me conectei espiritualmente com a situação. Foi visível a minha conexão espiritual. Mas não era de raiva nem de angústia. Era um sentimento de só chorar. E aí eu fui tentando identificar que choro era aquele. E era um choro que não parecia que era meu, mas era um choro de todo mundo. E aí eu falei assim, peraí, como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair dessa situação? Eu não consigo parar de chorar, daqui a pouco pode me arrastar para um sentimento que pode ser meu. Aí neste momento eu começo a me conectar com o plano espiritual. Onde eu tenho que chegar? Para qual sentimento que eu tenho que ir? E aí minha oração não foi para aqueles que estavam chorando. Aí veio a inspiração. Eu falo que, gente, a inspiração chega. A gente só precisa escutar. A oração foi para o líder desse país. Líder desse país. Eu pensei, neste momento, todo mundo só deseja o pior para ele. Quantas energias negativas chegam a ele a cada milésimo de segundo? Nossa. Pode parecer insanidade. Mas quem ora por ele? Quem deseja que ele tome a melhor decisão diante de todas as influências negativas que ele tem. E quando a gente fala orar para os nossos líderes, parece até uma coisa engraçada, porque a gente acha que eles não merecem. O não merecimento. Por quê? Porque a gente toma o partido. Por isso que eu levei, né? Eu sensibilizei vocês a entenderem outras religiões. Religiões extremistas. Então, quando tem o extremo da situação, eu geralmente vou mandar o meu pior sentimento. Quantos de nós não desejam o pior sentimento para os líderes nesse momento? E eu só consegui efetivamente sair. Eu tenho um exercício que eu faço desde criança, quando os meus pais faziam o evangelho no lar. Vocês podem fazer esse movimento. Quando quem for fazer o evangelho no lar, escolhe um dia da semana. E eles me ensinaram que, neste momento, a minha casa vai ser um foco de luz dentre os meus vizinhos. E eu visualizo esse cenário, o foco de luz dentre os meus vizinhos. Então, é como se eu estivesse jogando a luz lá na Casa Branca, efetivamente, para que ele pudesse receber essas vibrações. E assim, eu saí da conexão, e no outro dia eu voltei normal, não tinha problema nenhum. Comigo mesmo. E é essa a sensação, é esse o olhar espiritual. Aí vem uma outra dificuldade. Muitas pessoas aqui vivenciam a ausência na criação dos filhos, tanto aqui quanto no Brasil. Eu não quero ter filho aqui porque eu não tenho tempo para ficar com filho, porque eu tenho que trabalhar muito e todas essas questões. Muitas vezes o movimento imediato que vem é a compensação com bens materiais. Então eu não estou presente, mas eu te dou várias coisas. Né? Eu vou facilitar. E quanto mais acessível, esse país tem uma questão que é muito importante, a acessibilidade às coisas é muito fácil. Qual que é a resposta de um espírito em transformação? Eu vou dialogar sinceramente com os meus objetivos de tempo. E eu vou criar pontes afetivas reais, mesmo à distância. Aí vem uma grande questão.
tanto que eu, pai, percebendo a minha ausência com meu filho, ou com qualquer outro membro familiar meu, lembro dessa pessoa em minhas orações durante o dia. Tô com saudade do meu filho, tô sem ele, mas que tanto que você para ali um tempinho e fala, leve o meu melhor sentimento a ele. Que tanto que chegue e dá aquele abraço que, por mais que seja poucos segundos, seja completamente intenso. E aí vem uma grande questão. Tô endividado, né? Tô com falta de dinheiro. Mudei para esse país, mas minha situação financeira não mudou. De uma hora para outra, quem é os homens da construção, fui lá fazer uma obra, deu tudo errado, tive que arcar do meu bolso, a reserva que eu tinha foi para a obra e tô sem dinheiro. E é muito comum, quando a gente passa por situação financeira, vir uma sensação de derrota financeira. É como se todo mundo ao meu redor tivesse dinheiro e eu fosse um derrotado financeiramente. Eu falo que uma das maiores provações na existência terrena é a falta de dinheiro. Porque você vai ter que aprender a lidar com o reconhecimento das suas habilidades em relação a isso. Isso pode ter um fator familiar, e aí quem tem fator familiar de falta de dinheiro tem que ter uma atenção dupla, e eu acredito que todos nós temos essa dificuldade, assim, ninguém veio de família muito rica e ficou rica pro resto da vida, igual o pessoal que mora lá, mora ali onde? Em Dio, essas regiões aqui, né, que parece que a pobreza não chegou para eles em nenhum momento, mas para nós chegou. Foi exemplo de casa, foi referência de forma de lidar com o dinheiro. Então, o que eu faço diante da derrota de familiares meu na forma de lidar com o dinheiro e no aprendizado que eu tenho com o dinheiro na Terra? Existe um processo de comparação quando vem o dinheiro. É muito comum. Eu estou pior do que fulano. A minha vida financeira é sempre pior. O que vem a transformação do espírito? O espírito, ele lida de fato com a falta de dinheiro. Ele encara a conta bancária dele. E eu vi, não foi no espiritismo, eu até comentei, que é assim, quando você está com falta de dinheiro e devendo, nada melhor do que sentar com cada devedor e negociar frente a frente o que você pode fazer. É encarar o processo de endividamento de frente, com coragem. Então, para lidar com isso tem que ter coragem e uma restrição enorme da estilo de vida. Só assim eu consigo entender isso. E aí vem os méritos, são conquistados pela fé ativa. Muito cuidado com a crença na evolução. Que é assim, nós vamos evoluir, eu tenho essa crença, eu acredito fortemente que diante de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, nós estamos evoluindo. Mas eu não fico parada. Eu não acredito que a evolução vai vir com o meu movimento de oração. Eu estou preparada. Minha bolsa, vocês não tem ideia. Minha bolsa é uma bolsa de guerra. Quem já viu minha bolsa? Vocês já viram minha bolsa, gente? Até garrafa de oxigênio ela tem. Eu tenho garrafa de oxigênio. Eu vou sofrer? Vou morrer agonizando? Não vou. Estou preparada. Porque tem gente que está ali morrendo e fala, Deus, interceda por mim. Mas não tem nem um oxigêniozinho ali para te ajudar no momento. Deus, cura meu filho, mas não tem nenhum ponto para dar ali na hora do parque. Sou preparada. E foi isso que eu entendi. O espiritismo, ele não me deixa passiva diante da vida. Ai, Deus vai interceder pela minha situação migratória. Não vai. Se você não se movimentar. Tem que colocar a ação. Então é a fé, por isso que tem uma palavra, não, é a fé ativa. Eu estou agindo com confiança. É um movimento amparado. Então eu, Rayane, eu pego o trem e eu vou rezando. Não tem nada no trem. Mas se tiver, eu estou preparada. E aí, Rayane, se acontecer alguma coisa? Eu tenho que estar preparada também. Não pode morrer desamparada, não. Tem que morrer pedindo oração. Aí eu vou lembrar de Evelina. Não é para a mãe, não é para pai. É para os anjos. É para os planos espiritual. Porque não dá para contar com pessoas muito próximas. Porque o processo evolutivo a gente não sabe qual é. E aí, vem um sentimento que vem em todos nós, que é a solidão extrema. Conforme eu vou envelhecendo, o meu círculo de pessoas vai diminuindo. Alguém já percebeu isso? Antigamente eu tinha vários amigos. No processo de envelhecimento eu vou ficando cada vez mais só. Como é que eu lido com essa solidão?
Muitos vão se fechar no sofrimento e acreditam que ninguém o entende mais. Ninguém entende o meu processo de envelhecimento. Mas aí o espírita, ele se conecta a outras formas de prazer. Ele vai entender que aquele formato lá social que ele vivia, eu falo que é muito interessante estar nesse país, que é um país com visão mais isolada de pessoas, eles não são agrupados como nós brasileiros, e a pessoa envelhecendo brasileira num país que não tem tanta concepção coletivista, ele sofre muito a princípio e depois ele entende, peraí, esse pessoal não está reunido todo final de semana num grupo de 10, de 20, de 30. É diferente. Essa é a experiência. O que eu tiro daqui nesse processo de concepção de solidão? O espírito, ele forma redes espirituais de apoio invisível. Atrai companheiros de jornadas afins. Então é muito comum, eu vejo a Dharma, né? Ela cria um novo cenário de como eu vou viver a vida nessa etapa. Então eu vou viajar, vou me conectar. No geral, quando a gente está viajando, a gente vai se conectando com pessoas que não são vínculos duradouros. Eu vou conhecendo pessoas na jornada. Essas pessoas não ficam na minha jornada para sempre. Essa concepção de pessoas unidas na minha encarnação é uma visão adolescente de ser. Se eu quero grupos muito juntos, quando é que a gente cria a visão de grupos muito juntos, que tem que ser todo mundo junto, todo final de semana? Adolescência. Né? Então, tem pessoas que ainda vivenciam essa ideia de adolescência na vida. E aí vem a dificuldade, eu vou fechar com essa, né? Medo constante de deportação e incerteza imigratória. Se eu estou vivenciando, ou eu tenho alguém que está vivenciando esse processo, né? Se eu não estou, eu vivencio. O que eu venho aprendendo cada vez mais com esse cenário? Toda lei que se modifica, toda situação nova que chega, não é pelo meu ponto de vista. Eu sempre vou perguntar qual que é a amplitude espiritual do que está acontecendo aqui. Me mostre. E tem uma máxima na vida que é assim: se eu percebi rápido demais, não é. Se eu sei a resposta muito rápido, geralmente vocês podem fazer uma pergunta para vocês mesmos assim: o que eu não consigo ver? Me mostre aquilo que eu não consigo ver, que não é óbvio aos meus olhos. Geralmente essa é a verdade. Eu amo pessoas que me tragam o que não é óbvio. Por isso que eu tenho muita preocupação com visões muito conservadoras da vida, porque são cheios de certeza. Cheios de quê? De certeza. Isso. Certeza. Quanto mais conservador eu sou, mais certeza eu tenho de tudo. Raia, mas está dizendo aí então que os valores morais não são conservadores? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós vamos evoluir na nossa forma de conceber a moral. Porque a forma que os homens interpretam a moral evolui a cada tempo. E aí é uma conversa que vale outra palestra. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela foi interpretada por outros homens e chegaram até nós através de outros homens. Então essa moral ela foi concebida e ela vai ser evoluída através da compreensão de outros homens também. É quase um telefone sem fio. Que foi passando assim no decorrer das nossas existências. Então quando alguém fala para mim, eu sou muito conservador porque eu tenho a Bíblia como fonte. Aí eu falo, deixa eu entender a Bíblia, né? Porque cada pessoa vai fazer uma interpretação diferente dessa lei de Deus. E aí nós vamos ter uma diferença sobre os missionários que vieram trazer a lei de Deus, que foi Moisés. O amor de Deus, Jesus. E eu vou perguntar como é que esse amor se manifesta. E aí, voltando a essa visão, tudo que acontecer, por pior que pareça a vocês, ou qualquer pessoa próxima de vocês. Então, por exemplo, quinta-feira, vou dar um exemplo muito prático. Saiu uma lei aí, que eu sei que quem está grávida, né, em alguns estados, vai sofrer muito. Aí eu fui pensar, ok, então o cenário está muito ruim. Me mostre aquilo que eu não consigo ver. Para quem mais que está difícil?
Porque tem pais que trouxeram os filhos do Brasil e conseguiram regularizar eles no processo, mas tem pais que não regularizaram. Então tem crianças que chegaram aqui com 2 aninhos até hoje estão sem regularizar, então não conhece outro país. Então tem outras expressões de dificuldades que podem acontecer. Então se esse jovem hoje com 25 anos se casar com uma pessoa que também não tem documento, também vai ter uma dificuldade nessa questão. Então, essas expressões de leis, elas não vão estar circunscritas àquelas pessoas que eu acho que vão ser impactadas na minha visão reduzida. Todas as vezes que eu vou pensar, eu tenho que pensar para além daquilo que os meus olhos não conseguem ver. Porque a nossa forma de migrar também é muito única. A nossa forma de perceber esse país é diferente de outras pessoas. E é diferente das pessoas que nos recebem neste país. Então, eu tenho que sentar na cadeira de quem está me recebendo, outras culturas que fizeram os mesmos movimentos que eu, a minha cultura, a minha subcultura que fez esse movimento. Então, vocês, e aí vou até fechar a palestra assim, quem migrou aqui há mais de 30 anos? Né? Qual que é o nível de responsabilidade que a migração de vocês trouxe para outras pessoas? Sem internet, sem celular. Só no mapa. Só no mapa. E no comportamento. Então, nós fomos marcados pela migração da Glorinha, da Dali, da Denocine, de todos vocês. Tá no Jenny. Não, tem quanto tempo? 19 também tá? Tá. Tô velha. Porque a forma que elas migraram era a forma que elas concebiam como deu certo para elas, pode dar certo para os outros. Então, nós ainda somos impactados pela essa forma cultural. É muito recente uma migração informada. É muito recente. Migração com acesso à informação. Então, cabe vocês acima de 30 anos orar por nós, né? Todos os dias, tá, meninas? De 30 aí. Chegamos depois. Esse é o olhar. É o olhar dessa jornada na Terra. E todas as vezes, nós espíritas, preocupados com a nossa transformação moral, todas as vezes que o meu problema ficar grande demais, vai para o grande e volta para o micro. E eu espero que eu tenha caminhado com vocês de uma forma bem ampla para tirarmos das nossas cadeiras tão grandes que muitas vezes que nós achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Um bom domingo, um bom verão para todos vocês. Que assim seja.